Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde. Agora, completando 5 anos de existência. O programa hoje é em homenagem ao nosso aniversário de 5 anos. Hora de Saúde é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, todo mundo sabe, aqui em Belém, Canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo, ou simplesmente DOL, D-O-L, de Diário Online, dol.com.br ao vivo. O nosso programa, eu sempre gosto de falar, ele é assistido do Canadá até a Noruega, dos Estados Unidos até Luanda, na África, do Amapá até Perth, na Austrália. Quando o programa acaba, chegam os WhatsApps comentando, ou seja, do mundo inteiro, tá? No Oriente Médio, na Europa toda. E o nosso programa tem o apoio do Hospital Santa Terezinha, que deu uma repaginada, há mais de 50 anos está aí. O Hospital Santa Terezinha, ali na Avenida Magalhães Barata, hoje eu acertei, geralmente eu falava, como eu sou bem antigo, eu falava Avenida Independência, na Avenida Magalhães Barata, Hospital Santa Terezinha, e pela Neurogênesis, que resolve tudo em termos de doença neurológica. Neuroclínica, neuropediatria, neurointervenção, neurocirurgia, comandada pelos irmãos Érico Pascoal e Fernando Pascoal. Neurogênesis. E o nosso convidado de hoje, já que o programa é um programa de aniversário, é muito, muito especial de novo. Deixa eu falar, ler que é para eu não errar. É o doutor, até parece, é o doutor João Maria Silva Rodrigues, tá? O João formou pela Universidade Federal do Pará em 97, foi meu monitor muito tempo, foi meu aluno, meu monitor, e trabalhou comigo até recentemente fazendo cateterismo. Eu não falo assistente porque na última fase era ele que comandava tudo, eu era o assistente dele. Então, nós trabalhamos juntos até recentemente, quando ele, por motivos políticos, parou a atividade de cateterismo, mas continua a atividade como médico. O João é especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele foi da minha gestão na diretoria da Sociedade Paraense de Cardiologia no ano 2000 e é o atual presidente da Sociedade Paraense de Cardiologia. Com um pequeno detalhe, o João, eu podia fazer 1 milhão de elogios ao João, mas o João é o meu médico. O meu cardiologista chama-se João Rodrigues. Quando eu adoeci há uns anos atrás, tive uma miocardite séria por Epstein-Barr, quem me cuidou foi o meu médico, aqui no lado, João. João, super obrigado, querido, por você. Super obrigado, meu programa de aniversário, 5 anos. E super obrigado por você ter aceito. Tá? Olha, muito obrigado pelo convite, professor. Obrigado, RBA, ao programa Hora de Saúde. E muito feliz por estar participando hoje aqui, num programa que é semanal há 5 anos. A gente sabe a diferença que ele faz na vida de toda a população, principalmente na paraense, em especial na paraense. Porque uma população muito grande, principalmente interiorana, acompanha o programa semanalmente, me falam, me comentam. É uma importância enorme porque está levando tudo o que há de novo, de desenvolvimento, orientando a população em relação não somente da cardiologia, em toda a área da saúde. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesses 5 anos com meu professor e orientador e amigo de muitos anos. Professor? É isso. João, a gente fez um levantamento com a população, né, perguntando para as pessoas, e por último, para Maria Lúcia, que foi a nossa, como é que eu chamei?
a nossa assistente aqui na maquiagem. Assistente aqui, que nos atendeu. A Lúcia é quem tira o brilho da testa da gente para ele não ficar brilhando na televisão. A nossa maquiadora. As últimas perguntas daqui foram feitas por ela, quando eu soube que o João era presidente da Sociedade Paraense de Cardiologia. E a primeira pergunta que ela fez, tá vendo, Lúcia? Eu estou falando de você. Para o João foi: em que idade, quando a gente começa a fazer a avaliação cardiovascular? Porque, olha, João, uma coisa interessante, a gente vai comentar mais adiante. Essa semana o assunto no mundo foi que dobrou o número de infartos. E isso preocupa muito. Então, com que idade tem que começar a se cuidar, hein? Olha, normalmente, ao nascer, a pessoa é avaliada pelo pediatra, pelo clínico, na menor sensação de que tem avaliação, durante essa avaliação, que tem uma alteração cardiovascular, já encaminham. Mas aí passa durante a pediatria, fase pediátrica, na adolescência, entrando na idade adulta, já é muito importante fazer um acompanhamento dos fatores de risco. Avaliar colesterol, avaliar hipertensão. Hoje nós temos adolescentes e jovens hipertensos. Avaliar doenças valvares, se tem doença valvar já na adolescência. A frequência maior de avaliação já fica a partir dos 30. É quando inicia a maior frequência de doenças cardiovasculares, seja infarto, no caso citado, o infarto aumentou muito. Aumentou também pelo aumento do tempo de vida do ser humano. A longevidade humana aumentou muito também, né? Eu estava vendo uma reportagem recente de um jornal de 1904. A média de vida no início dos anos 1900 era 34 anos, a média de vida do brasileiro. Hoje nós estamos aí acima dos 85. Então aumentou as doenças crônicas e aumentaram consequentemente as doenças cardiovasculares. O nosso papel é orientar a população no sentido de aumentar não somente o tempo de vida, aumentar a qualidade de vida, uma pessoa com lucidez, evitar AVC, para ela poder ter uma vida longa, uma vida plena, poder viver feliz. É esse o nosso objetivo. É interessante. Eu tenho duas frases rapidinho para comentar em cima do que tu falaste. Uma vez eu estava, em 2014, faz tempo, eu lembro porque a minha neta tinha 2 anos. Eu estava no Porto, na Universidade do Porto, num congresso, e o português falou 2 coisas que me chocaram. A primeira foi, ele falou assim: não existe obeso idoso. Os obesos morrem antes de ficar idosos. E outra que lá idoso é acima de 80. E outra que ele falou foi: depois que a gente faz 50 anos, nada de bom acontece em termos de saúde. Ou você se cuida, ou você vai morrer cedo. É por isso importante a prevenção. E um dos temas que ela perguntou também, foi até a repórter que perguntou, sobre atividade física. Pois é, tu vai chegar lá. E a outra frase foi, logo em seguida eu saí do Porto e fui para Londres, e no Congresso de Londres, lembra aquela sequência de congressos lá na Europa? No Congresso de Londres, o americano falou assim: no mundo atual, nós temos conhecimento, tecnologia e medicamentos para nós, de 60 anos, irmos a 100 anos de boa cabeça, né? Isso marcou. Então, é isso que você falou. Quando eu era criança, o meu avô de 50 anos era um idoso total. Hoje, meus pacientes de 80 anos estão na academia, né? Então, essa longevidade que aumentou, né? João, eu falo a gente porque a gente trabalha junto a vida toda, eu não lembro da gente ter perdido um doente nos últimos 20 anos de coração, daqueles que obedecem. Lógico que tem os que não obedecem, que morreram todos. Os que obedecem, eu não perco um paciente meu, eu acho que faz uns 30 anos ou mais de coração. Morrem. Já tive paciente que morreu de acidente de carro, queda de avião, câncer. Mas de coração, os que obedecem, que seguem as regras, eu não lembro de ter perdido nenhum. Então, a longevidade aumentou. Aumentou. A longevidade, a qualidade do tratamento, os exames que hoje existem não existiam antes. Hoje em dia nós temos uma sequência, até ela perguntou, não foi, sobre para que servem esses exames cardiovasculares. Mas para que serve o exame? Vou te perguntar então, na sequência. Para que serve o Holter? O Holter é um eletrocardiograma que ele registra a atividade elétrica do coração em um papel ou, hoje em dia, digital,
só tem que ele fica 24 horas com o paciente, o Holter de 24 horas, para ver se nessas 24 horas ocorre alguma arritmia, seja aceleração, seja diminuição do ritmo, seja batimentos prematuros, principalmente eventos perigosos. Arritmias de risco de vida. De risco de vida. Nós podemos prolongar o tempo do Holter para 7 dias, pode manter. Ou então nós temos hoje até o loop implantável, implanta, o paciente fica meses com ele. Debaixo da pele. E existe já hoje uns smartwatches, principalmente para verificar um tipo de arritmia chamada fibrilação atrial, que além de perder força contrátil do coração, tem um risco muito grande de AVC. AVC. Todo AVC que não tem uma justa causa... Justifica procurar, porque estima-se que muito mais de 50% as causas de AVC inexplicáveis sejam de fibrilação atrial. Aquelas fugazes, são intermitentes, que podem ocorrer agora, parar, e nisso formam um coágulo no coração e vai até o cérebro e dá um AVC. Com certeza. E o mapa, hein? O mapa gel de pressão. Ele verifica a pressão durante o dia, mais ou menos a cada 20 minutos, a cada 15 minutos e à noite a cada 20 minutos. Depende do protocolo que se colocar, mas a média geralmente é 20 minutos durante o dia e 15 minutos à noite, verificando as 24 horas, via a variabilidade dessa pressão. Às vezes a pressão está normal durante o dia, à noite está elevada, às vezes é o inverso. Às vezes aquele paciente vem no consultório e tem aquilo que nós chamamos de hipertensão do jaleco branco, ou do avental branco. No consultório ela é mais elevada. Na frente do médico, a pressão sobe. Aí ele acompanha, vê isso também. E às vezes existe o contrário, hipertensão mascarada. Quando ele chega no ambiente hospitalar ou na frente do médico, a pressão baixa. É mais raro, a frequência é muito menor. E aí faz o mapa, fora está mais elevada. E João, o eco é importante? O eco é super importante. O eco foi uma revolução na cardiologia, seja nas cardiopatias estruturais, para ver tamanho cardíaco, função cardíaca, contratilidade cardíaca, as válvulas cardíacas, o fluxo cardíaco, contratilidade e o relaxamento, que é muito importante. Hoje em dia nós já temos o STRAIN, que é para ver mais precocemente as doenças do miocárdio, detalhes mínimos. Então evoluiu muito. E transesofágico, o eco transesofágico, onde está mais próximo do coração, ver coágulos mais detalhadamente, cardiopatias congênitas, o eco que fez a mudança. Antigamente você conseguia fazer exame, era o raio-x para ver cardiopatia congênita, o eletro e o cateterismo. Eu fiz muito cateterismo de criança. Nós fizemos, né? Fizemos muito cateterismo. Hoje em dia, o eco acabou. A criança nasce, tem alguma suspeita, já vai, faz um eco, já detecta ali mínimos alterações dentro do coração. E o teste ergométrico? O teste ergométrico, um exame hoje é quase que obrigatório, né? É obrigatório. É um exame, principalmente hoje, para ver prognóstico, para ver evolução, avaliação cardiovascular, pessoas para fazer atividade física, que hoje também é obrigatório. Pré-operatório. E para ver também risco cardiovascular e para isquemia. Para isquemia miocárdica. Isquemia miocárdica é ver se aquele paciente tem um risco de ter uma artéria obstruindo no coração. Quando se faz um teste ergométrico, você diz, se for positivo, se der sugestivo de isquemia miocárdica, a maioria das vezes é indicado um cateterismo cardíaco. Nem sempre a artéria está obstruída. Certo. A acurácia dele é em torno de 70%. Pode ter 30% de falso positivo, mas também 30% de falso negativo. Dele dá positivo e a artéria não está obstruída. Aí tem que fazer um outro exame. Aí entra o cateterismo cardíaco, angiotomografia de coração. Então para aí no cateterismo. Pessoal, o nosso primeiro tempo, por incrível que pareça, acabou. Só um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones
984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde, oferecimento Neurogênesis, com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa de super informação com o Dr. João Rodrigues, presidente da Sociedade Paraense de Cardiologia, e que está nos tirando um monte de dúvidas de todo dia. Tá? Essas perguntas que eu estou fazendo para o João, nós pegamos com as pessoas e até com funcionários aqui da RBA, e que são as perguntas de todo dia, dos vizinhos, dos amigos. João, angiotomografia ou cateterismo? O que tem que fazer? Qual é o melhor? Um já é invasivo, que é o cateterismo cardíaco, precisa de uma sedação anestésica. Já a angiotomografia não precisa. O cateterismo cardíaco, ainda hoje, ele é o padrão ouro para avaliação é o exame final. Final do padrão ouro cardiovascular. A angiotomografia, ela surgiu e entrou num nicho de uma população que era muito difícil nós avaliarmos antes. Por exemplo, dá só uma das indicações. Por exemplo, um paciente idoso que não tenha mais condições de fazer um teste ergométrico, não dá mais para ser submetido ao exame físico, ao esforço. Faz a tomografia, uma tomografia do coração, onde você dá para avaliar as coronárias, ver se ela tem obstrução, se não tem obstrução. Ela é excelente para excluir, principalmente para excluir doença coronária. Quando vê que não tem nenhuma lesão, não tem. É 98%, se não tem, não tem. Se já tem lesões, isso principalmente se sugerir lesão moderada a grave, aí já tem indicação do cateterismo. É obrigatório. Aí o cateterismo já se torna obrigatório. Mas se o paciente faz uma angiotomografia, não tem lesão, ou então somente lesão muito leve, aí geralmente já para aí a avaliação de coronária. O paciente segue em acompanhamento, já tem indicação de fazer o tratamento, de otimizar o tratamento. Certo. Nas lesões moderadas a graves, aí vem. O cateterismo já é passado um catéter, que ou pela radial ou pela femoral, que vai até o coração. Aí na coronária, no início da coronária, é injetado um contraste que percorre toda a coronária e enxerga o que nós chamamos de árvore coronária todinha. Em várias projeções que nós enxergamos o coração em ângulos diferentes. E dá para observar essas lesões, a gravidade dela e se tem necessidade de intervir. Seja por angioplastia, quando se coloca um stent para dilatar o local da obstrução e o sangue voltar a fluir normalmente, que hoje já evolui muito os stents, e seja para indicação para cirurgia cardíaca, que hoje diminuiu muito já. Hoje, para colocar ponte safena, mamária ainda tem suas indicações, principalmente em multiarteriais, quando a lesão são em muitas artérias. Nós temos um score que vê isso, é o Syntax Score, que vê onde é que o paciente se beneficiaria mais, com angioplastia ou com a cirurgia. Mas com a otimização do tratamento hoje, já se pega inicialmente as lesões. Então, nas primeiras lesões, normalmente o paciente que faz uma avaliação já é detectado e trata inicialmente. Dificilmente vai evoluir à frente. O João está falando da doença coronária, que hoje, quando você pega no começo, o tratamento é clínico, um comprimido e um copo d'água. Você praticamente para e regride a doença. Isso. Com um comprimido e um copo d'água. E o importante é o paciente lembrar que esse tratamento é contínuo. Não tem tratamento para doença coronária, para colesterol, de 1 mês, de 2 meses, em pacientes que já têm doença previamente, seja na coronária, seja na carótida, seja na aorta, com aterosclerose detectada no corpo, que é a placa que forma, que vai obstruindo, uma placa inflamatória, onde o principal componente é o LDL colesterol. Mas ali tem cálcio, tem células inflamatórias, tem fibras, e vai obstruindo gradualmente, um dia rompe e forma um coágulo lá. Com o medicamento, principalmente o grupo das estatinas,
onde você consegue estabilizar essa placa, até mesmo regredir, como alguns trabalhos já mostraram a regressão de placa. E o tratamento disso, é importante frisar, é contínuo, que algumas pessoas tomam 4 meses, 5 meses e param, não serve. Em todos os trabalhos, a eficácia se dá ao longo de anos. Geralmente, nos gráficos, acompanhando o paciente que toma o medicamento, o que não toma o medicamento, até 1 ano é semelhante. Aí começa a diferenciar a partir de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o benefício. Correto. Diminui mortalidade, diminui o número de infarto. E as estatinas hoje estão usadas tanto para a doença aterosclerótica em geral, seja para quem tem AVC e para quem tem a doença em carótidas, quando tem na doença coronária. Então, e o tratamento de hipertensão, frisar o tratamento de hipertensão. Não existe tratamento para hipertensão de quem é hipertenso com medicamento que não seja temporário. Quem é hipertenso toma remédio todo dia. Eu falo, faz parte da vida como escovar os dentes. É importante lembrar aqui também que pressão alta não dá sintoma. Pressão alta, uma doença essencialmente assintomática. Não dá dor em pescoço, não dá dor em cabeça, não dá dor na nuca, não dá brilho no olho. Não dá nada. Muitas pessoas esperam ter algum sintoma para querer, eu sei quando estou hipertenso, tomo remédio. Aí um dia ela tem o AVC, já teve o remédio. E AVCs hemorrágicos, 80% dos AVCs que acontecem são isquêmicos. E 20% hemorrágicos. Por entupimento de artéria. Que hoje já trata agudamente. Já trata agudamente. Corre para o hospital e desentope. Desentope, usa o fibrinolítico, né? Fibrinolítico. E pode até aspirar o trombo. Tromboaspiração, já tem tromboaspiração. Aqui em Belém já tem. Ei, João, eu nunca vi um paciente complicar tomando estatina. Eu nunca vi, tá? Eu mantenho o LDL dos meus pacientes muito baixo. Eu nunca vi alguém ter um infarto, um derrame, morrer ou internar tomando estatina. Nunca vi. Agora, as estatinas surgiram em 94, na época da Copa do Romário. De lá para cá, eu nunca vi uma complicação dos pacientes que obedecem. A turma que não obedece... Porque tem alguns efeitos adversos, alguns pacientes relatam efeitos adversos, principalmente mialgia. É dor muscular, mas isso se reverte. Isso não é de classe, tá? Tem paciente que sente... Vou dar exemplo, o nome genérico aqui, da rosuvastatina. Ele sente dor muscular com rosuvastatina, mas não sente com a torva. Esse mesmo paciente pode não sentir dor com a simvastatina, ou com a pitavastatina, que é uma estatina de média potência, mas dá menos efeito colateral. Nós já tivemos efeitos muito raros, mas é só acompanhar o paciente. O paciente que faz em consultório, ele é acompanhado, a função hepática, é acompanhada a CPK, que seria um controle laboratorial para o uso contínuo. Eu tenho 8.000 pacientes tomando estatina, eu já diminuí a dose de uns 4, tá? É raro, muito raro. Eu não tirei de ninguém, tá? E, João, me fala uma coisa. Tá um comentário recente. Anemia influencia na insuficiência cardíaca? Influencia. Anemia, os estudos mais recentes mostram que ela pode descompensar a paciente e aumentar a mortalidade, até a mortalidade. Então, é importante acompanhar, principalmente o paciente com insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é quando a função da cardíaca não é o suficiente para manter o fluxo, tanto de oxigênio quanto de nutrientes para todos os músculos, para todo o organismo. A gente diz que o coração está insuficiente, uma insuficiência cardíaca. Nesses casos, na verdade, a evolução final de todas as cardiopatias é a insuficiência cardíaca. Então, o paciente, às vezes, está compensado, uma anemia o bastante para descompensá-lo, fazer ele ir para o hospital e, às vezes, encurtar tempo de vida. Então, o tratamento hoje da anemia está sendo muito, muito importante e discutido entre os cardiologistas, é tema de nossos congressos atuais, como tratar. Nós temos medicamentos novos de tratamento da insuficiência cardíaca, da anemia na insuficiência cardíaca, principalmente dos injetáveis, né? Os injetáveis. Injetáveis. Tratar no hospital. Já no hospital também. Certo. João, um cardíaco pode fazer exercício físico? Olha, atividade física não existe, eu sempre falo assim, não existe comprimido que substitua a atividade física. A atividade física, hoje, na verdade, o músculo é até considerado um órgão endócrino, pelo número de substâncias que ele produz, que ele estimula, até para a memória, tá?
Tem uma substância chamada irisina que estimula e melhora a memória até em pacientes com Alzheimer. Então, todo cardíaco faz parte do tratamento não farmacológico, além da dieta, da recomendação de alimentação, a atividade física. Isso é obrigatório, para cardíaco ou não cardíaco. Para ter uma ideia, até quem vai fazer transplante cardíaco está lá fazendo atividade física para melhorar, porque a evolução pós-transplante de quem faz atividade física e quem não faz atividade física pós-transplante, quando o coração tem que ser transplantado, é muito melhor naquele que se mantinha fazendo atividade física. Então, a atividade física ela é obrigatória dentro de um cuidado de avaliação cardiológica, um profissional habilitado, um professor de acompanhamento, professor de educação física habilitado, se o paciente está numa fisioterapia com reforço terapêutico, buscação terapêutica, também acompanhado, na dose correta. Atividade física para um atleta é um, para uma pessoa só com hipertensão é outro, para alguém já num caso mais grave já é outro. Então, tanto o acompanhamento cardiológico quanto o profissional que está acompanhando, seja professor de educação física, seja fisioterapeuta, é super importante. João, você reiniciou a interiorização na cardiologia paraense. Tá? Isso já era um projeto muito antigo e você reiniciou e eu fui contigo dar aula lá em Santarém recentemente. E você deu uma das melhores aulas que eu já vi na vida sobre doença de Chagas. Como está a doença de Chagas na nossa região? A doença de Chagas, ela tinha sido praticamente erradicada, a transmissão aguda, até há muitos anos. E aqui na nossa região, na região norte, não se citava. Antes de 98, praticamente não se citava a doença de Chagas aqui na região norte. Começaram a surgir uns casos novos em 98 e por um motivo raro, mais raro na época, que era a transmissão oral. Que sempre foi pelas fezes, no momento da picada, que o barbeiro, que é o vetor, que é o transmissor, defeca contaminado. E aqui ele fura um buraco, faz cocô, o cocô entra... Por lado, as fezes dele que estão contaminadas pelo tripanossoma, que é o Trypanosoma cruzi. Esse sempre foi a causa, o modo de transmissão principal. E aqui na Amazônia, principalmente aqui no Pará, observou-se em famílias inteiras, juntos em famílias inteiras, e surgiu o caso de transmissão oral da doença de Chagas. Então, aqui ainda existe, claro, a transmissão vetorial, a doença, transmissão oral é muito frequente também, ainda aqui na Amazônia. Vinha se mantendo em torno de 300 casos novos aqui nos últimos anos. Esse ano, até em março, 82 casos novos no Pará. Agudo. Tem muitas pessoas que têm, estima-se que mais de 50%, 70% das pessoas com doença de Chagas, que têm doença de Chagas, não sabem. Porque muitas vezes aquela febre inicial que passa uns dias pode passar e a pessoa fica bem. Aí ela fica numa segunda fase, que é a fase crônica, que é dentro da fase crônica, uma fase chamada indeterminada, em que pode ficar lá silencioso por muitos anos, às vezes até 30 anos, e um dia surgir com uma doença cardíaca, crescimento cardíaco ou doença menos frequentemente no tubo digestivo. Dilatação do esôfago, dilatação dos colos, que é o megacolo, o megaesôfago. Mas a maior frequência é no coração, porque inicialmente ela pode dar uma miocardiopatia. Essa miocardiopatia na fase aguda, que é uma doença no miocárdio, inflamatória no miocárdio, às vezes pode matar no primeiro mês. O paciente agudamente, ele está bem, de repente começa uma febre, um mal-estar, um sintoma infeccioso e evolui para o coração rapidamente. Algumas vezes regride espontaneamente e outras tem que internar. Tá. Como o nosso tempo acabou, já, por incrível que pareça, tu vai vir aqui falar só de doença de Chagas, só. Na minha cabeça, você é a nossa maior autoridade do assunto. E João, dedica o programa, porque ele acabou mesmo. Olha, a dedicação é dar o parabéns, que hoje é um dia de aniversário, são 5 anos de programa, e isso é uma satisfação muito grande de estar aqui e de lhe parabenizar. 5 anos à frente levando informação de saúde para toda a população, seja diretamente pela TV RBA ao vivo, ou seja, pela RBA na internet, no YouTube, que fica no YouTube, todos os programas estão gravados, são de excelente qualidade, profissionais de maior qualidade e das diferentes áreas, da medicina, da fisioterapia, da educação física, da biologia, da farmacologia. Eu acompanho todos os programas nesses anos todos. E sempre uma grande novidade, uma grande orientação, e isso é muito importante.
esse programa, ele chega a uma população onde a gente pode melhorar a qualidade de vida. Às vezes, uma orientação dessa salva uma vida, melhora uma vida. Então, só isso aí é super importante. Eu dedico a seu programa, a você em especial, tá? Esse é o parabéns. Esse é meu parabéns, porque é uma felicidade muito grande poder estar aqui nesse dia. Obrigado. Fiquei sem jeito, pessoal. Obrigado mesmo. Bem, como está em cima, acabou o nosso tempo mesmo. Semana que vem a gente volta. Uma semana iluminada para todos. Nosso programa de aniversário de 5 anos. Obrigado, João. Tchau, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.